Na solidão de seu gabinete, o tribuno romano pensou seriamente naquelas perspectivas sombrias. O sinédrio, na sua capacidade de intrigar, poderia promover manifestações do povo sempre versátil e agressivo. Rabinos apaixonados podiam mobilizar facínoras e quiçá assassiná-lo em condições espetaculares. Mas a denúncia partia de um jovem quase criança. Além disso, tratava-se de um sobrinho do prisioneiro. Teria dito a verdade ou seria mero instrumento de possível mistificação afetiva nascida de justas preocupações da família? Ainda bem não conseguira destrincar as dúvidas para afirmar conduta quando alguém pediu o obséquio de uma entrevista. Desejoso de atreguar cogitações assim graves, acedeu prontamente. Abriu a porta luxuosa e um velhinho de semblante calmo apareceu sorridente. Cláudio Lísias alegrou-se. Conhecia-o de perto. Devia-lhe favores. O visitante inesperado era Tiago, que vinha interpor sua generosa influência em favor do grande amigo de suas edificações evangélicas. O filho de Alfeu repetiu o plano já anunciado por Estefânio minutos antes, e foi mais longe. Contou a história comovedora de Paulo de Tarso, revelando-se como testemunha imparcial de toda a sua vida e esclarecendo que o apóstolo viera à cidade por insistência de sua parte a fim de combinarem momentosas providências atinentes à propaganda. Concluí a exposição atenciosa, pedindo ao amigo ilustre medidas eficazes para evitar o monstruoso atentado. Maiormente apreensivo, agora o tribuno ponderou. Vossas considerações são justas. Entretanto, sinto dificuldades para coordenar providências imediatas. Não será melhor aguardar que os fatos se apresentem e reagir, então, com a força? Sou de parecer que vossa autoridade encontra recursos urgentes. Conheço as paixões judaicas e o furor de suas manifestações. Nunca poderei esquecer o odioso fermento dos fariseus no dia do Calvário. Se receio pela sorte de Paulo, temo igualmente por vós mesmos. A multidão de Jerusalém é criminosa, muitas vezes. Lísias franziu a testa e refletiu longo tempo, mas, arrancando-o de sua indecisão, o velho Galileu apresentou-lhe a ideia de transferir o prisioneiro para Cesareia, tendo em vista um julgamento mais justo. A medida teria a virtude de subtrair o apóstolo do ambiente irritado de Jerusalém e faria abortar de início o plano de homicídio. Além disso, o tribuno permaneceria a salvo de suspeitas injustas, mantendo íntegras as tradições de respeito em torno do seu nome por parte dos judeus malevolentes e ingratos. O feito seria conhecido apenas dos mais íntimos e o patrício designaria uma escolta de soldados corajosos para acompanhar o prisioneiro, devendo sair de Jerusalém depois de meia-noite. Cláudio Elias considerou a excelência das sugestões e prometeu pô-las em prática nessa mesma noite. Logo que Tiago se despediu, o romano chamou 2 auxiliares de confiança e deu as primeiras ordens para a formação da escolta. Forte, de 130 soldados, 200 arqueiros e 70 cavaleiros, sob cuja proteção Paulo de Tarso haveria de comparecer perante o governador Félix no grande porto palestinense. Os prepostos, atendendo às instruções recebidas, reservaram para o prisioneiro uma das melhores montarias. Alta noite, Paulo de Tarso foi chamado com grande surpresa. Cláudio Lísias explicou-lhe, em poucas palavras, o objetivo de sua decisão e a extensa caravana partiu em silêncio rumo a Cesareia. Dado o caráter secreto das providências tomadas, a viagem correu sem incidentes dignos de menção. Apenas muitas horas depois partiam da Torre Antônia os respectivos informes, convencendo-se os judeus com grande desapontamento da inutilidade de quaisquer represálias. Em Cesareia, o governador recebeu a expedição com enorme espanto. Conhecia o renome de Paulo e não era estranho às lutas que sustentava com os irmãos de raça, mas aquela caravana de 400 homens armados para proteger um preso era de causar admiração.
Depois do primeiro interrogatório, o preposto máximo do império na província sentenciou: atento à origem judaica do acusado, nada posso julgar sem ouvir o órgão competente de Jerusalém. E mandou que o sinédrio se fizesse representar na sede do governo com a maior urgência. Os israelitas estavam sumamente satisfeitos com a ordem. Consequentemente, 5 dias depois da remoção do apóstolo, o próprio Ananias fizera questão de chefiar o conjunto de autoridades do Sinédrio e do Templo que acorreram a Cesareia com os projetos mais estranhos relativamente à situação do adversário. Os velhos rabinos, conhecendo o poder da lógica e a formosura da palavra do ex-doutor de Tarso, fizeram-se acompanhar de Tértulo, uma das mais notáveis mentalidades que cooperavam no colendo sodalício. Improvisado o tribunal para decidir o feito, o orador do Sinédrio teve a prioridade da palavra, usando-a em tremendas acusações contra o indiciado, réu, desenhando a cores negras todas as atividades do cristianismo e terminando por pedir ao governador a entrega do acusado aos seus irmãos de raça, a fim de ser por eles devidamente julgado. Concedido ao ex-rabino o ensejo de explicar-se, Paulo começou a falar com grande serenidade. Félix lhe observou logo os elevados dotes intelectuais, os primores dialéticos e ouvia-lhe a argumentação com invulgar interesse. Os anciães de Jerusalém não sabiam ocultar a própria ira. Se possível, teriam espotejado o apóstolo ali mesmo. Tal a irritação que os assomava, a contrastar com a tranquilidade transparente da oratória e da pessoa do orador adverso. O governador teve grande embaraço para pronunciar o veredicto. De um lado, via os anciães de Israel em atitude quase colérica, reclamando direitos de raça. Do outro, contemplava o apóstolo do Evangelho, calmo, imperturbável, senhor espiritual do assunto a esclarecer todos os pontos obscuros do processo singular com a sua palavra elegante e refletida. Reconhecendo o extremo valor daquele homem franzino e envelhecido, cujos cabelos pareciam encanecidos por dolorosas e sagradas experiências, o governador Félix modificou apressadamente suas primeiras impressões e encerrou os trabalhos nesses termos: Senhores, reconheço que o processo é mais grave do que julguei à primeira vista. Neste caso, resolvo adiar a sentença definitiva até que o tribuno Cláudio Lísias seja convenientemente ouvido. Os anciães morderam os lábios. Debalde, o sumo sacerdote, solicitou a continuação dos trabalhos. O mandatário de Roma não modificou o ponto de vista e a grande assembleia dissolveu-se com o imenso pesar dos israelitas, constrangidos a regressar, extremamente desapontados. Félix, entretanto, passou a considerar o prisioneiro com maior deferência. No dia seguinte foi visitá-lo, concedendo-lhe permissão para receber os amigos na sala do expediente. Depreendendo que Paulo gozava de grande prestígio entre e perante todos os seguidores da doutrina do profeta Nazareno, imaginou desde logo tirar algum proveito da situação. Cada vez que o visitava, surpreendia-lhe maior acuidade mental. A interessá-lo pela sua palestra viva e palpitante de observações sábias no conceito e na experiência da vida. Certo dia o governador abordou jeitosamente o prisma dos interesses pessoais, insinuando-lhe a vantagem de sua libertação, de maneira a atender às aspirações da comunidade cristã a quem prestava tanto relevo. Paulo, porém, observou resoluto: Não sou tanto de vossa opinião. Sempre considerei que a primeira virtude do cristão é estar pronto para obedecer à vontade de Deus em qualquer parte. Certo, não estou detido à revelia de sua assistência e proteção, e desta forma acredito que Jesus julga melhor conservar-me prisioneiro nos dias que correm. Servi-lo-ei, pois, como se estivesse em plena liberdade de corpo. Entretanto, continuou Félix, sem coragem para ferir diretamente o ponto, vossa independência não seria coisa muito difícil. Como assim? Não tendes amigos ricos e influentes em todos os recantos provinciais? Interrogou o preposto governamental de maneira ambígua.
Que desejais dizer com isso? Perguntou o apóstolo por sua vez. Creio que se conseguisseis o dinheiro suficiente para atender aos interesses pessoais de quantos hajam de funcionar no processo, estaríeis completamente livre da ação da justiça dentro de poucos dias. Paulo compreendeu as insinuações mal veladas e nobremente revidou. Percebo agora. Falais de uma justiça condicionada ao capricho criminoso dos homens. Essa justiça não me interessa. Ser-me-á preferível conhecer a morte no cárcere a servir de obstáculo à redenção espiritual do mais humilde dos funcionários de Cesareia. Dar-lhes dinheiro em troca de uma independência ilícita seria habituá-los ao apego dos bens que lhes não pertencem. Minha atividade seria, então, um esforço reconhecidamente perverso. Além do mais, quando temos a consciência pura, ninguém nos pode tolher a liberdade e eu me sinto aqui tão livre como lá fora, na praça pública. O governador recebeu a observação franca e áspera, disfarçando seu enleio. A lição humilhava-o duramente e desde então desinteressou-se da causa. Já havia, porém, comentado entre os amigos mais íntimos a privilegiada inteligência do prisioneiro de Cesareia e daí a dias sua jovem esposa, Drusila, manifestava-lhe o desejo de conhecer e ouvir o apóstolo. Seu mau grado, não podendo esquivar-se, acabou por levá-la à presença do ex-rabino. Judia de origem, Drusila não se contentou, qual fizera o marido, com simples indagações superficiais. Desejosa de sondar-lhe as ideias mais profundas, pediu-lhe um comentário geral da nova doutrina que esposara e procurava difundir. Perante destacadas figuras da corte provincial, o valoroso apóstolo dos gentios fez brilhante panegírico do Evangelho, ressaltando a inolvidável exemplificação do Cristo e os deveres do proselitismo que repontava de todos os recantos do mundo. A maioria dos ouvintes escutava-o com evidentes mostras de interesse, mas quando ele começou a falar da ressurreição e dos deveres do homem em face da responsabilidade no mundo espiritual, o governador fez-se pálido e interrompeu a pregação. Por hoje basta, disse com autoridade. Meus familiares poderão ouvir-vos de outra feita, se lhes aprouver, pois quanto a mim não creio na existência de Deus. Paulo de Tarso recebeu a observação com serenidade e respondeu com benevolência. Agradeço a delicadeza da vossa declaração e, todavia, senhor governador, ouso a encarecer-vos a necessidade de ponderar o assunto, porque quando um homem afirma não aceitar a paternidade do Todo-Poderoso, é que, em regra, se arreceia do julgamento de Deus. Félix lançou-lhe um olhar raivoso e retirou-se com os seus, prometendo a si próprio deixar o prisioneiro entregue à sua sorte. À vista disso, embora respeitado pela franqueza e lealdade, Paulo houve de amargar 2 anos de reclusão em Cesareia, tempo esse aproveitado em relações constantes com as suas igrejas bem-amadas. Inumeráveis mensagens iam e vinham, trazendo consultas e levando pareceres e instruções. A esse tempo, o ex-doutor de Jerusalém chamou a atenção de Lucas para o velho projeto de escrever uma biografia de Jesus. Valendo-se das informações de Maria, lamentou não poder ir a Éfeso, incumbindo-o desse trabalho que reputava de capital importância para os adeptos do cristianismo. O médico amigo satisfez-lhe integralmente o desejo, legando à posteridade o precioso relato da vida do mestre, rico de luzes e esperanças divinas. Terminadas as anotações evangélicas, o espírito dinâmico do apóstolo da gentilidade encareceu a necessidade de um trabalho que fixasse as atividades apostólicas logo após a partida do Cristo, para que o mundo conhecesse as gloriosas revelações do Pentecostes, e assim se originou o magnífico relatório de Lucas, que é Atos dos Apóstolos. Não obstante a condição de prisioneiro, o convertido de Damasco não relaxou o trabalho um só dia, valendo-se de todos os recursos ao seu alcance em favor da difusão da Boa Nova. O tempo corria célere. Os israelitas, no entanto, nunca desistiram do primitivo plano de eliminar o valoroso campeão das verdades do céu.
O governador foi abordado várias vezes sobre a oportunidade de reenviar o encarcerado a Jerusalém. Entretanto, ao lembrar-se de Paulo, a consciência lhe vacilava, além do que por si mesmo ouvira o tribuno Cláudio Lísias, que lhe falara do ex-rabino com indisfarçável respeito. Mas por medo dos poderes sobrenaturais atribuídos ao apóstolo, que por dedicação aos seus deveres de administrador, resistiu a todas as investidas dos judeus, mantendo-se firme no propósito de custodiar o acusado até que surgisse o ensejo de um julgamento mais ponderado. 2 anos de prisão contava a folha corrida do grande amigo dos gentios. Uma ordem imperial transferira Félix para a administração de outra província. Sem esquecer a mágoa que a franqueza de Paulo lhe causara, fez questão de o abandonar à própria sorte. O novo governador, Pórcio Festo, chegou a Cesareia em meio